Dando sequência aos nossos assuntos, nós hoje vamos falar de edema de glote, muito conhecido ou já ouvido falar por algumas pessoas ou por alguns alunos, né? Não é difícil de entender o assunto, até porque a gente sabe que edema vem de inchaço e a glote ela está localizada na garganta. Nós vamos conhecer, vamos ver imagens nos próximos slides que vai conseguir nos mostrar com mais facilidade e vamos conseguir entender sobre o assunto, certo? Deixando claro que o edema de glote não se trata de uma patologia, certo? E sim uma consequência de uma reação alérgica, tá bom? Então, edema de glote, como eu já falei, é a consequência de uma reação alérgica causando a obstrução da passagem de ar. O que a gente vê nessas duas imagens, né? Aqui são as pregas vocais, nós temos aqui a glote, certo? Aqui mais ou menos, e a epiglote, tá? E nessa abertura aqui é por onde passa o ar. Então, quando existe um edema, causa uma obstrução da passagem desse ar, tá? Consequentemente, dificultando o mecanismo de respiração. Então, o edema de glote é conhecido cientificamente como angiodema de laringe. É um dos sintomas que podem surgir em caso de uma reação alérgica grave caracterizada por inchaço na região da garganta, como a gente já falou. E quais são os sintomas? Aqui tem uma imagem para que vocês possam associar o edema de glote a uma reação alérgica, certo? E os sintomas são sensação de bolo na garganta, né, por conta do edema, que automaticamente vai fechando a garganta, dificuldade para respirar, como também já passamos para vocês através da imagem do slide anterior, chiado ou barulho estridente durante a respiração. Por conta do edema, né, essa respiração fica comprometida, emitindo um barulho diferenciado, rouquidão e dificuldade para falar. Esses são os sintomas do edema de glote. E qual é o tratamento? Tá? É baseado em conduta hospitalar, automaticamente quando ocorre essa reação alérgica, tá? Severa, que a gente pode estar observando na pele do paciente através daquela imagem, né? Aquelas características de reação alérgica. Automaticamente a gente pode estar observando um edema de glote através dos sintomas que a gente já relatou e é uma emergência hospitalar, tá? Então, qual é o tratamento a nível hospitalar? Manter material de traqueostomia arrumado e de fácil acesso. Por quê? Porque se o edema de glote compromete a respiração, compromete a passagem do ar, então o tratamento vai ser buscar uma nova saída, ou melhor, efetuar um procedimento para que o paciente consiga respirar através de outra via, que é a traqueostomia. Providenciar acesso venoso periférico de grosso calibre para administração de medicação, administrar medicamento de urgência conforme prescrição médica, administrar oxigênio sobre catéter nasal após desobstrução desta via. No caso de suspeita de edema de glote, o que é que devemos fazer? Como a gente já falou, é uma emergência médica, a gente deve buscar atendimento, ligar para o SAMU, perguntar se a pessoa tem algum medicamento para alergia, para que possa estar utilizando até o socorro chegar e consequentemente estar retardando, diminuindo esse processo alérgico para que esse edema de glote não avance. Manter a pessoa preferencialmente deitada com as pernas elevadas para facilitar a circulação sanguínea, tá? E automaticamente tá podendo facilitar
essa respiração, essa troca gasosa, observar os sinais vitais da pessoa, como frequência cardíaca e respiratória, pois caso fiquem ausentes, será necessária a realização de reanimação cardiopulmonar. Então, é muito importante, né, se tem um risco de estar obstruindo a passagem desse ar, então automaticamente pode haver uma parada cardíaca, certo? E a gente tem que estar observando os sinais de previsão dessa parada, tá? Então é necessária a realização, se caso isso acontecer, efetuar as manobras que a gente já falou nas aulas anteriores, da ressuscitação cardiopulmonar, com massagem cardíaca e, se possível, aferição da pressão arterial, tá? Então, agora a gente vai passar para um outro assunto que convulsão e estado de mal epilético. Então, como que será prestado a assistência de enfermagem a pacientes que apresentarem convulsão ou estado de mal epilético que anteriormente é, era tipo uma doença, na verdade, uma consequência discriminada, porque achava-se que era algo que pudesse transmitir de uma pessoa para outra. E aí a gente vai ver lá na frente que não se trata disso, tá? Então, qual que é a fisiopatologia dessas convulsões? Então, assim, ó, a gente sabe que o nosso cérebro funciona através de descargas elétricas, né? Nós temos os neurônios, que nesses neurônios passam as descargas elétricas através dos axônios, da bainha de mielina, dos dendritos, todas essas partes que compõem o neurônio. Ele é o condutor, certo, dessas descargas elétricas. Então, assim, a fisiopatologia gera em torno da despolarização anormal e sincrônica de neurônios, certo? Ocorre um potencial de ação repetidos e o influxo de água, certo? E cátions com lise celular. E quais são as definições, tá? Dessas convulsões? Nós temos três tipos, que é a crise epilética, certo? As convulsões e a epilepsia. Todos giram em torno de descargas elétricas. O que vai diferenciar um para o outro é um sintoma a mais. Então, a crise epilética, né, ela é considerada como uma descarga elétrica anormal, excessiva, ocorrendo espontânea ou secundária a eventos, tá? Então, na crise epilética vai ocorrer essas descargas elétricas anormal, que o nosso cérebro, como eu acabei de falar no slide anterior, funciona através de descargas elétricas. Só que na crise epilética vai ocorrer uma descarga elétrica anormal, de forma excessiva, espontânea e secundária a algum evento, ou seja, algo que ocorreu a nível de um estresse, a nível de uma ansiedade ou alguma coisa parecida, que vai gerar essa crise epilética. E o que significa as convulsões? É uma crise epilética, ou seja, vai apresentar todas essas características da crise epilética que a gente acabou de comentar, com manifestação motora. Então, na convulsão existe a descarga elétrica normal, excessiva, ocorrendo de forma espontânea ou secundária, com mais um sintoma, que é a manifestação motora, ou seja, existe também o comprometimento, certo, dos movimentos dos membros superiores e inferiores, tá? E no caso da epilepsia, o que vem a ser a epilepsia? É uma condição crônica, tá? Os outros dois são condições agudas, certo? Que podem ocorrer em eventos esporádicos, mas no caso da epilepsia não, é uma condição crônica que você vai desenvolvendo ao longo do tempo, tá? Caracterizada pela presença de crises epiléticas, ou seja, ocorre também a descarga normal, excessiva, espontânea, certo? Recorrente na ausência de eventos externos e desencadeantes, tá bom? Então, vai ser uma coisa crônica
recorrente na ausência de eventos, ou seja, existindo ou não algo que desencadeie essa epilepsia. Então, nas crises convulsivas, o que que ocorre nas crises? O que que ocorre nessas crises convulsivas? Sinais e sintomas transitórios decorrentes de atividade neuronal excessiva ou sincrônica, tá? Então, ocorre uma atividade do neurônio, essa descarga elétrica de forma mais ativa, como se trabalhasse de forma anormal ou sincrônica no cérebro, tá? Esses sinais e sintomas incluem fenômenos anormais, súbitos e transitórios, tais como alteração de consciência ou eventos motores, ou seja, o paciente pode vir a ter consciência ou não, pode desenvolver alterações de comportamentos normais a nível de movimentos superiores e inferiores nos membros, tá? Sensitivos ou sensoriais, autonômicos ou psíquicos involuntários percebido pelo paciente ou um observador. Ou seja, o nível sensorial, o nível de sensibilidade desse paciente ou psíquico, ele não vai ter controle, ele não vai ter como controlar todos esses movimentos, certo? Que passa às vezes pode ser percebido ou não pelo paciente ou quem está observando. E a epilepsia, ela é considerada como um distúrbio cerebral. Ocorre uma alteração a nível cerebral caracterizado pela predisposição persistente em gerar crises epilépticas. Ou seja, como a gente já viu nos slides anteriores, ocorre uma descarga anormal e excessiva, certo? Nesses neurônios para que venha a ter um comportamento anormal. E as consequências são neurobiológicas, certo? Cognitivas, psicológicas e sociais dessa condição. A definição de epilepsia requer a ocorrência de pelo menos uma crise epilética. Então, para ser considerado epilepsia, certo? Requer a ocorrência de pelo menos uma crise. Então, tendo uma crise passando em diante, já é considerada epilepsia. Porém, uma crise isolada não é sinônimo de epilepsia, tá bom? A partir de uma, certo? Que já pode ser considerada epilepsia. Antes disso, vai ser considerado como crise. E quais são as causas? É muito variadas, inclusive causas genéticas e adquiridas. Segundo suas etiologias, as epilepsias se classificam em epilepsias idiopáticas, relacionadas a problemas de carga genética, ou seja, você já herdou dos seus pais, certo? Genes que propiciem a epilepsia, tá? A segunda classificação é a epilepsia sintomática associada a enfermidades e patologias adquiridas, tá? Ou seja, você já tem você já tem uma determinada patologia, uma determinada doença, certo? Ou você adquiriu essa doença e que pode vir a gerar uma epilepsia. E a terceira classificação de epilepsia é a criptogênica, que é sem causa identificável. Ah, mas como é que tem uma epilepsia e não tem uma causa identificável, tá? Porque fez-se uma investigação do histórico de saúde do paciente, investigou o histórico da família, viu-se que não tinha ninguém com epilepsia, investigou-se as doenças, as patologias de base do paciente, viu que também não tinha nenhuma patologia que pudesse vir a associar a epilepsia. Então, ela é caracterizada, ela é classificada como epilepsia criptogênica, porque é sem causa identificável. Quais são os fatores desencadeantes da crise? Meningite, né, que é a inflamação das meninges, que é as meninges que recobrem o cérebro, a febre, drogas, hipoglicemia, anóxia, traumas, fadiga física, ingestão de álcool e emoções relacionadas à preocupação, alergia, tristeza, irritação e outras. Então, todos esses fatores que a gente acabou de citar
podem desencadear uma crise epiléptica, tá bom? Então, as crises convulsivas são divididas em dois grupos, parcial, tá? Aqui tem uma foto. Parcial quando os distúrbios elétricos fica restrito apenas a um grupo de neurônio, ou seja, são focal, localizada apenas nesse grupo aqui de neurônios, certo? Ou seja, assim, tem uma descarga elétrica anormal, tem uma atividade elétrica anormal nesse grupo de neurônios, certo? Então, é classificada como crise convulsiva parcial. E a crise convulsiva generalizada, ela é caracterizada por impulsos anômalos se espalharem atingindo os dois hemisférios cerebrais. Então, praticamente compromete, né, todo o cérebro. Crise convulsiva, ela pode ser também considerada como grande mal e pequeno mal. Ela é chamada de pequeno mal quando podem consistir simplesmente em momentos de imobilidade total, com o olhar fixo, perda de força muscular, deixando cair aquilo que tem na mão. Então, ela é chamada dessa forma, certo? De pequeno mal, quando você observa que o paciente está tendo uma crise convulsiva e que apresenta, certo? Esses sinais que eu já acabei de falar. E essa crise de pequeno mal dura apenas alguns segundos. E na crise de grande mal predomina a agitação de todo o corpo. Geralmente a gente está acostumado a ver mais esse tipo de crise convulsiva, né? Que a pessoa fica se debatendo, fica tremendo todo o corpo, agitando os braços, as pernas, tá? E esse é caracterizado por uma convulsão focal. Quais são a sintomatologia dessa crise convulsiva? Movimentos de flexão e extensão, ou seja, ele estende determinadas partes do corpo, certo? E flexiona outras. Alterações sensoriais, ele perde sensibilidades, perda de consciência, perda do controle esfincteriano, ou seja, podendo fazer xixi, podendo evacuar, perdendo esse controle que a gente tem, certo? Das evacuações. O corpo fica rígido, a contração do rosto, o rosto também fica enrijecido, ocorrem movimentos involuntários e desordenados, sudorese e palidez intensa e midríase. A pupila fica midriática, fica bem diminuída, certo? Então, esses são os sintomas, tá, das crises convulsivas. Então, assim, ó, nesse momento é um momento para a gente estar contendo esse paciente para que não venha a gerar traumas, certo? Batem na cabeça, batem os membros em alguns lugares que venham a se cortar, que venham a fraturar. E também temos a convulsão febril, consiste em uma crise convulsiva desencadeada por febre acima de 38 graus, tá? Ocorre normalmente em criança entre 6 meses e 6 anos de idade. A crise convulsiva, o estado de mal epilético, ela pode ser classificada em generalizada, tônica, tônica clônica, mioclônica, clônicas ou ausência. A generalizada é descarga elétrica em os dois hemisférios que a gente já citou. A tônica, clonia rítmica, né, tem uma descarga elétrica que possui um ritmo ordenado, simétrico e coordenado. Já na tônica clônica existe tremores, cialorreia, que é a salivação excessiva, relaxamento do esfíncter, né? Como eu já citei, o paciente não tem o controle, perde aquele controle da evacuação no momento do estado de mal epilético da crise de epilepsia. As mioclônicas ocorrem de forma desorganizada, tá? Que geralmente é quando uma criança está em choque, e a clônica, tremores, dificuldade para respirar e o paciente fica arroxeado, fica cianótico. E na ausência, perda de consciência entre 10 segundos e 30 segundos. O diagnóstico, como é feito esse diagnóstico?
A história médica completa, lembra que logo nos outros slides eu falei que pode ser de forma, pode ser, essas crises pode vir de origem genética, pode ser herdados de pai para filho, certo? E também através de algumas patologias que a pessoa tenha que possa vir a desencadear, certo? Essa epilepsia. Então, por isso que é muito importante se conhecer a história médica para poder se basear e iniciar o diagnóstico. Sequencialmente, o diagnóstico pode vir de tomografia ou ressonância magnética. Qual é a conduta frente a um paciente com epilepsia, com crises convulsivas? Então, evitar que o paciente se machuque, acomodando o mesmo no chão, certo? Proteger a cabeça, como eu já falei, por conta dessa descarga elétrica excessiva e descoordenada. O paciente começa a bater a cabeça fortemente a ponto de vir a partir, fraturar, girar a cabeça para o lado, ou seja, lateralizar a cabeça, nunca tentar segurar o paciente durante a crise, pois as contrações são fortes e a contenção pode levar a fraturas, então não é indicado segurar ele e sim tentar lateralizar a cabeça para poder conter, segurar de uma forma com que ele não venha a bater a cabeça no chão, certo? Não colocar nenhum objeto rígido entre os dentes da vítima, porque essa contratura dos dentes é muito forte, é muito excessiva, dificultando até na hora da abertura dessa cavidade oral. Então, assim, se você tentar colocar algo dentro colocar algo na cavidade oral do paciente, você pode até comprometer a sua mão, comprometer os seus dedos, tá? Então, aqui tem algumas imagens que a gente pode estar seguindo para poder ajudar na conduta da assistência a um paciente com crise convulsiva, mal epilético. Então, mantenha-se calmo e acalme quem assiste a crise, desaperte a roupa em volta do pescoço, permanecer junto da pessoa até que volte a respirar calmamente e comece a acordar. Coloque a pessoa de lado com a cabeça baixa de modo a que a saliva possa escorrer para fora da boca, certo? E geralmente, como eu falei, existe uma cialorreia, uma salivação excessiva. Então, para que esse paciente não broncoaspire essa saliva, então é por isso que a gente coloca ele lateralizado com a cabeça lateralizada. Ponha qualquer coisa macia debaixo da cabeça para poder, para poder amortecer essas convulsões, para poder amortecer esse impacto diante da descarga elétrica que faz com que o paciente fique com o corpo agitado, certo? Com os movimentos descoordenados, ou ampare com a sua mão impedindo de bater no chão ou contra objetos. Ofereça-se para ajudar no regresso a casa ou chamar alguém quando esse paciente se restabelecer, tá? Na crise convulsiva, você pode estar cronometrando o tempo de convulsão com o relógio, não coloque nada na boca. Aqui tem outras imagens de como você pode estar utilizando algo para proteger a cabeça. Remova os óculos, porque na hora que ele estiver se batendo, aquele óculos pode acabar partindo e atingindo o globo ocular. Afrouxe as roupas, ligue para o 192, vire o paciente. Aqui já tem outra imagem também de uma forma de estar auxiliando esse paciente, tá? E condutas que você não deve fazer frente a um paciente que esteja tendo uma convulsão. Como eu já falei, não coloque nada na boca do paciente, nem colher, nem objetos de madeira, nem o dedo, nem lenço, não puxar a língua, porque, como eu já citei, as contraturas são muito fortes, então na hora que você tentar colocar algo na cavidade oral do paciente, ele pode vir a segurar a sua mão, os seus dedos. Não a tente acordar, não force, não levante, não lhe dê nada para beber também, para que esse paciente não venha a broncoaspirar. Tá? A conduta medicamentosa é diazepam, Gardenal e Indantal.
Preste muita atenção ao que a pessoa está fazendo para que você possa descrever a convulsão para o resgate médico. Então, o tipo de movimento do corpo, certo? O tempo que durou a convulsão e como a pessoa agiu imediatamente após o ataque e se existem lesões. Tá bom? Aqui tem as nossas referências para que vocês possam estar consultando e conhecendo mais sobre o assunto. Muito obrigada e boa noite.